noite. Sejam todos e todas bem-vindas para essa conferência de encerramento do ENABED. É um grande prazer concluir a nossa jornada de 3 dias de trabalhos intensivos no evento, que é a culminância de uma longa jornada de preparação, mas os colegas associados e associadas que participaram do evento participaram intensamente nesses últimos 3 dias, com mesas redondas, com áreas temáticas, com painéis completos, com minicursos, a conferência de abertura e agora, então, a conferência de encerramento, que será realizada pelo professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Marco Aurélio Chaves Cepic, o qual tenho o prazer de ser colega. O professor Cepic é bastante conhecido na nossa área, é uma referência, tanto como pesquisador, quanto também como um formador. Nós temos vários colegas que já são docentes e que têm trajetória importante na nossa área, que foram alunos, foram orientandos do professor Cepic. O professor Cepic também coordena o Centro de Estudos, o CEGOV, Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, um órgão importante aqui da nossa universidade. Bem, a nossa sistemática hoje, nessa sessão final do nosso ENABED, será o professor Cepic fará a conferência. Logo após, faremos 2 rodadas de perguntas e, ao final, farei uma saudação de encerramento. Gostaria, então, inicialmente, de expressar a minha grande gratidão ao professor Cepic, que aceitou fazer parte desse momento do nosso 11º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Cepic, a palavra está contigo. Muito obrigado, Eduardo. Gostaria de, na pessoa do Eduardo e do Daniele, cumprimentar toda a diretoria da ABED e a todos os participantes do 11º ENABED. Dizer para mim que é uma honra e uma alegria, né, poder ver, mesmo que nessas condições, todos os colegas, né, alunos e professores, a quem eu tenho muito apreço e respeito. O que eu recebi como encomenda, digamos assim, do Eduardo, e vou tentar atender, é falar um pouco sobre segurança internacional, alguns dos aspectos como eu os vejo, e que tipo de desafio isso coloca para a defesa nacional do Brasil nesse momento. Ao longo da semana, eu pude acompanhar algumas das mesas redondas e das sessões de trabalho do encontro, e eu tenho certeza de que o que eu vou dizer não agrega, digamos assim, tudo que já foi dito. O encontro é muito bem sucedido em ponderar, em relatar os resultados de pesquisa, em agendar as nossas tarefas adiante, mas eu vou tentar, de maneira irresponsável, fazer algumas provocações para o nosso debate contínuo nessa área. Eu vou compartilhar uma apresentação, mas conforme prometi ao Eduardo, eu não vou usar toda ela. A minha ideia é falar durante uns 30, 35, 40 minutos no máximo, e depois a gente poder debater com quem, um pouco antes de comemorarmos com uma boa taça de vinho esse encerramento de um encontro tão bem sucedido, né? E não prolongar demais a agonia dessa noite de sexta-feira aqui, de ter que ficar me escutando. Bom, eu vou falar rapidamente, então, sobre o que eu acho que são transições globais em curso e como é que isso nos afeta, um pouco sobre esse quadro da segurança internacional e esses desafios da defesa nacional do Brasil. Eu gostaria de começar com essa epígrafe do Leonardo da Vinci, já que nós estamos em época de apelar para autoridades superiores, né, Deus, a pátria, a família, coisas assim. Eu vou apelar para o Leonardo da Vinci aqui, diz que
que nos lembra que a ciência que é o capitão, né? Não existe outra. A ciência que é o capitão, a prática são os soldados. E a ABED tem contribuído fundamentalmente para que a gente dê um salto de qualidade na reflexão científica, né? Numa visão de ciência construtivista, não mesquinha, mas uma visão de ciência que ampare a prática e também o conhecimento sobre defesa no Brasil. Essa mesma citação do Leonardo da Vinci nos chama a atenção para duas coisas que eram muito comuns lá no começo do Renascimento e que aparentemente voltaram agora no século XXI. Né? Uma certa predileção pela alquimia e uma mais problemática e complicada ainda, que é uma predileção pela necromancia em substituição à ciência nos nossos tempos. Então, dessas, o Leonardo da Vinci já, naquela época, considerava que a necromancia era ainda mais perigosa do que a alquimia, né, porque dela não resultava nada, né, a não ser mentira. Bom, que transições globais são essas, né, que nós podemos falar? Não vou entrar em cada um desses detalhes, mas nós estamos vivendo transições simultâneas, em si mesmo complexas, mas que, além disso, interagem umas com as outras, né, para produzir resultados com alto grau de incerteza nesse momento. Né? Nós temos previsões que variam, dependendo dos modelos que são utilizados, em ordens de grandeza, né? Tanto no plano demográfico, quanto no plano das mudanças climáticas, da transição da matriz energética global e da transição tecnológica que nós vivemos desde o início da era digital, já há 40, 50 anos. Quando a gente fala transição, nós estamos transitando de algum lugar para outro lugar, né? E não é um processo em aberto, a história é um processo aberto, né, irreversível, mas aberto. As transições que eu estou mencionando aqui, elas dizem respeito a algum ponto de chegada, né? No caso da transição demográfica, nós temos um momento em que a taxa de crescimento populacional do mundo vai estabilizar e depois começa a diminuir, né? E isso se espera ao longo deste século XXI. Então, nós temos hoje, com o efeito da pandemia, inclusive, uma aceleração na tendência de redução da fecundidade, justamente nas regiões em que se espera um maior crescimento populacional nas próximas 3 décadas, que são a África e a Ásia ainda. Mas o fato é que essa transição demográfica vai nos levar de 7 bilhões para alguma coisa como 9 a 10 bilhões de habitantes no planeta ainda. Esta transição demográfica, em si mesmo, ela gera uma série de consequências para todos os países do mundo, né? E, mais do que isso, ela interage com mudanças climáticas que estão em curso. Então, nós temos modelos que também vão variar fortemente nas suas previsões, mas que, segundo o último relatório do IPCC, já mostram, né, um impacto significativo na vida, no planeta, nas sociedades humanas, e, sobretudo, porque esses efeitos eles são desiguais, né? Eles criam vulnerabilidades e ameaças diferentes para diferentes países, para diferentes populações, para diferentes grupos, né? Nós temos, além disso, uma transição energética em curso, tanto por uma busca ativa, digamos assim, dos humanos para que a gente possa contribuir para uma transição climática menos dramática, menos aguda, né? menos impactante, mas também por conta de uma demanda relativa a este crescimento demográfico que nós temos. Nós temos déficits energéticos muito graves no planeta, né? 40% da população mundial só tem disponível para poder cozinhar a sua comida biomassa, né? Lixo e lenha. Então, nós temos que, nesse período de transição, até 2050, aumentar muito a produção energética no mundo. E como fazer isso sem agravar a mudança climática, né? Esse é o grande trade-off, é o grande dilema da sociedade contemporânea que vai marcar a nossa vida nas próximas décadas. Não bastasse isso, nós temos ainda uma outra transição que é a tecnológica, né? Ela vem e está em curso num processo que se acelera nas últimas décadas, né? Que neste momento torna muito imprevisível os resultados, onde é que a gente vai chegar. É muito difícil projetar para daqui a 30 anos como é que vai ser o mundo. Basta a gente pensar como é que era o mundo há 30 anos atrás, quando eu usei pela primeira vez um computador na minha vida.
eu escrevi a minha dissertação de mestrado lá no UFMG a lápis, né, ainda. Então, eu não sei como é que as pessoas vão escrever suas coisas, ou se elas escreverão coisas daqui a 30 anos. O fato é que nós temos uma aceleração muito grande, em parte, essa transição tecnológica ela vem com a promessa de conseguir mitigar os efeitos, né, das transições climática, demográfica e energética, propiciando condições de vida mais favoráveis, né, não apenas mais prósperas, mas também com melhor qualidade e sustentabilidade da vida humana no planeta nas próximas décadas. O fato é que, nesses contextos, e é aqui que eu queria fixar o ponto 1 da nossa discussão, nesses contextos que são caracterizados por alta complexidade, ou seja, com propriedades emergentes, que interagem fatores muito complexos, né, eles são caracterizados por grande dose de incerteza quanto ao resultado, e, portanto, a mera adaptação da gente ao que vier, né, a mera uma atitude leniente que diga simplesmente vamos esperar para ver e vamos nos adaptando, né, as abóboras vão se ajeitando, ela é totalmente insuficiente para garantir não apenas a sobrevivência, mas o sucesso evolutivo da espécie. Então, apenas o conhecimento, né, e conhecimento de verdade, né, gerado por meio da cooperação e fundado na ciência, é que pode, quando compartilhado como base de convívio para as nossas populações, pode nos preparar, não para ter um controle, nenhum país vai controlar o que vai acontecer com a mudança demográfica, ou com a mudança tecnológica, ou com a matriz energética, nenhum ator, por mais poderoso que seja no sistema internacional, tem sozinho o condão de moldar o resultado dessas interações. Né? Mas elas estão aí para todos nós, elas estão aí afetando a todos nós, e elas demandam algo que não pode ser a mera passividade, né? A mera adaptação. Ela vai exigir ação, e esta ação tem que estar fundada em cooperação e em conhecimento. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer, então, dos efeitos dessas transições. Eu tenho um conjunto de proposições, para quem conhece, acompanha, né, conversa comigo, que são polêmicas no nosso debate, mas eu não vou insistir nelas, a não ser no ponto em que eu gostaria de destacar que, sim, uma coisa que eu escutei em vários debates, né, é que nós estamos vivendo também uma disputa pela liderança no sistema internacional e, portanto, essa disputa hegemônica, ou como quer que se queira chamá-la, né, ela é o principal elemento a afetar as condições de segurança internacional. O que quer que venha acontecer entre China e Estados Unidos nessas próximas 3 décadas vai ser determinante para a configuração do sistema internacional e, portanto, para o grau de segurança e de insegurança das pessoas no planeta. Mas essa não é a única coisa que está acontecendo no mundo. Como efeito das transições globais, nós vamos ter, por exemplo, também um risco real de aumento da insegurança e das emergências humanitárias em diferentes contextos regionais. Imaginem o que é hoje, né, as tensões relativas à crise migratória no sul dos Estados Unidos, né, na fronteira sul dos Estados Unidos, ou na fronteira sul da Europa, né, o que é hoje o resultado eventual de uma dificuldade de convívio com fluxos migratórios cada vez mais intensos, agravado por uma mudança climática que seja particularmente desestabilizadora de determinadas regiões. Então, nós temos um conjunto de dinâmicas da segurança que aumentam, se não a insegurança, pelo menos a vulnerabilidade e o risco internacional bastante significativo. Nos últimos 20 anos, nós fomos, digamos assim, pautados pela ideia de que a grande fonte de insegurança no sistema internacional, né, ela vinha das insurgências ou da resposta mais ou menos violenta à globalização, sobretudo no mundo, na região do Grande Oriente Médio, né, e a resposta dos Estados Unidos a isso na forma de uma guerra global contra o terror, e isto é substituído hoje por uma percepção muito clara de que estas manifestações, elas são uma das manifestações, uma das ideologias possíveis, né, para expressar o desconforto e o aumento da conflitividade que pode advir
dessas dificuldades. Então, eu mesmo considerando o conjunto de proposições que eu poderia fazer a respeito da ordem internacional e das dinâmicas de segurança, eu não localizo nas relações entre as grandes potências a única dinâmica relevante para nós pensarmos a segurança internacional e, portanto, a defesa nacional do Brasil. Mas é óbvio que existe uma assimetria bastante grande de capacidades, né, e eu creio que é possível fazer um argumento a respeito de condições necessárias e suficientes para identificarmos, né, num conjunto de países muito pequeno, um controle oligárquico dos recursos de poder que permitem caracterizá-los como grandes potências no sistema internacional, e isso passa tanto, na minha opinião, pelas capacidades de segundo ataque nuclear, pelo comando do espaço e por capacidades convencionais que são também diferenciadas, né, nesta camada que nós podemos chamar de grandes potências. Por que isso é importante para mim? Porque eu acompanho a ideia de que hoje a relação de distribuição de poder entre essas grandes potências ela é desequilibrada, né, e ela é incerta, tanto em relação aos padrões de alinhamento, né, que são perseguidos hoje pelos Estados Unidos e pela China em relação aos seus projetos para a humanidade, os seus projetos para a ordem internacional, né? O conceito de Indo-Pacífico é um conceito fortemente reativo da parte dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ele propõe uma visão do que é o padrão de interação, né, entre essas grandes potências, assim como a iniciativa do Cinturão e da Rota, o Belt and Road, por parte da China, significa uma outra visão de como é que se deve organizar o sistema internacional daqui para frente. Ela é desequilibrada também porque, naturalmente, a Rússia, mesmo mantendo capacidades militares muito significativas ao ponto de nós podermos caracterizá-la claramente como uma grande potência, do ponto de vista das capacidades de segundo ataque nuclear, né, de comando de espaço e de capacidades convencionais, que a tornam relativamente inexpugnável, ela tem outros problemas quando a gente olha o filme, né? Toda essa caracterização de polaridade ela é feita com base numa espécie de fotografia de quem tem e quem não tem as capacidades que são decisivas. Mas ela não nos dá o filme. O filme ele é feito por duas coisas, por essas dinâmicas logísticas, socioeconômicas, culturais, né, que são importantes, e ele é dado pelos resultados dessas interações que são incertos. Não basta a gente calcular, saber quais são os meios, né, e saber, inclusive, como diz o Byron, né, quais são os modos de emprego desses meios, ex ante. Né? O resultado disso, e é incerto por conta disso, só vamos saber daqui a algum tempo, no curso das interações entre essas grandes. Então, se essas vulnerabilidades que são claras no caso da Rússia, tanto declínio populacional quanto excessiva concentração de capacidades de alta tecnologia num único setor da economia, tudo isso que a gente sabe, a gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar. Mas, além disso, tem o caso da Índia, né, que é o único país, fora as três grandes potências já estabelecidas, que trabalha, tem condições e tem vontade de se tornar uma grande potência, né? Nesse sentido, eu queria destacar mais do que esses pontos que nós podemos voltar, se isso é válido ou não é, para utilizar como critério, né? Isso tudo aqui a gente pode conversar depois, se vocês quiserem. O ponto para mim é que essas dinâmicas, elas então, hoje, são caracterizadas por um aumento da instabilidade no sistema internacional, de instabilidade em função dessas relações desbalanceadas entre Estados Unidos, China, e em função das incertezas relativas à evolução da Índia e da Rússia e os seus respectivos padrões de aliança, mas essas dinâmicas, então, são complementadas. Tudo isso já seria instabilidade suficiente para a gente pensar a defesa nacional do Brasil. E de outros países como o Brasil, que não são grandes potências. Mas nós temos ainda todas essas implicações, então, da transição demográfica, climática, né? As demandas que isso pode colocar para a ONU, as demandas que isso pode levar a colocar em termos de polarização nas regiões, de risco de guerra local em algumas regiões, e também os déficits de legitimidade, o aumento da desigualdade e potenciais de aumento de violência interpessoal que essas incertezas e inseguranças podem vir a trazer. Como é que isto afeta
nós pensarmos a defesa nacional do Brasil neste momento, né? Se nós olharmos, a primeira coisa é a constatação, na minha opinião, de que a gente, a despeito de um certo discurso né, da época do regime militar e depois mesmo de algumas incompreensões a respeito da dinâmica de poder no sistema internacional, a partir de uma visão muito liberal do que, como é que se constitui a ordem internacional, nós precisamos claramente caracterizar o Brasil como uma potência regional. Que não apenas não tem condições de se tornar uma grande potência, em função dos seus déficits históricos, né, e das suas prioridades, e, portanto, não tem as pretensões de se tornar uma grande potência militar, porque se tornar uma grande potência militar tem altos custos. E a nossa sociedade, desde a Constituição de 88, decidiu que nós vamos priorizar outros aspectos do desenvolvimento nacional e que nós vamos nos constituir como um país que tem capacidades de defesa suficientes para os seus problemas e as suas inseguranças atuais e futuras percebidas. Isso é uma primeira constatação. A segunda é que, enquanto uma política pública, a defesa nacional é uma das várias áreas que configuram a nossa capacidade de resposta a essas dinâmicas da transição global e da insegurança internacional. Na minha opinião, e isso eu gostaria de deixar como uma provocação, as sinergias entre a política de defesa, a política externa, de segurança institucional, de ciência e tecnologia, do programa nuclear, do programa espacial, elas são mais decisivas para o futuro do Brasil nas próximas décadas do que propriamente o patamar de gasto de defesa ou o que quer que a gente defina como projeto prioritário de modernização de capacidades militares, estrito sensu. Hoje, por exemplo, nós debatemos e escutamos isso já na proposta orçamentária para 2022, uma reivindicação corporativa de aumento de gasto de defesa para 2% do PIB brasileiro. Propor uma coisa dessas, quando a gente não tem uma integração adequada, né, sequer no nível do plano plurianual, né, sem uma capacidade de planejamento estratégico integrado para essas políticas públicas todas, simplesmente lobby corporativo para fazer mais do mesmo, né? Diante do impacto da pandemia, dos nossos quase 600 mil mortos no Brasil, me parece ainda mais irresponsável fazer esse tipo de leitura simplista de como é que a gente pode melhorar a defesa nacional do Brasil. Eu vou caracterizar, digamos assim, alguns dos problemas e algumas, para terminar o nosso terceiro item, alguns dos problemas e desafios da política de defesa, da política pública de defesa no Brasil, relativamente a três aspectos, né, as finalidades, os objetivos dessa política, os meios e alguns processos que eu considero que são importantes. Em relação aos fins, esses fins estão dados pela Constituição Federal, pela lei complementar e pela Política Nacional de Defesa, basicamente pela Estratégia Nacional de Defesa. Eu vou dizê-lo de maneira bruta, digamos assim, e depois a gente pode também voltar ao debate. O que é óbvio da constatação do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, não apenas nessa semana tão crucial em que o ENABED acontece, é de que o nosso debate sobre as finalidades da defesa brasileira ficou restrito ao artigo 142 e as interpretações mais ou menos necromantes a respeito do que significa garantia dos poderes e manutenção da lei e ordem. Mais título 1, pelo amor de Deus. Nós precisamos voltar ao título 1 da Constituição, os princípios fundamentais como orientadores da defesa nacional. E ali tem a integração da América Latina, ali tem a defesa das liberdades, ali tem o princípio da solidariedade e o conjunto de princípios fundamentais que orientam o nosso convívio coletivo como nação. Na lei complementar, claramente, nós falamos em preparo das forças, mas o preparo das forças está orientado por uma coisa muito clara, a busca da autonomia. A autonomia não é autarquia, mas a autonomia implica numa série de desdobramentos de quais são os projetos prioritários, quais são os meios que têm que ser construídos e como têm que ser construídos. E lá nós também nos comprometemos com as operações de paz. Lembre-se que, se for, de fato, uma possibilidade real de que haja um aumento, né, da insegurança no sistema internacional causada por dinâmicas relativas àquelas transições globais, haverá uma demanda maior das Nações Unidas e uma demanda maior por envolvimento do Brasil em operações desse tipo. Ela tem uma posição muito crítica e muito, que não é o caso de debatermos aqui sobre a nossa experiência no Haiti,
mas o fato é que justamente isso deveria servir, né, e com tudo que decorreu daquela experiência, isso deveria servir como um elemento balizador muito importante para nós discutirmos quais são as finalidades da nossa política de defesa em relação a essa componente. E há ali também, na lei complementar, essas atividades subsidiárias, que eu vou grosseiramente agrupar em constabulares e cívicas. Na nossa Política Nacional de Defesa mais recente, eu estou falando aqui dos documentos de 2020, há um grau de ambiguidade também muito forte ainda sobre o que nós entendemos como sendo entorno estratégico. Né? Num documento a gente fala ainda do entorno estratégico caracterizado como sendo América do Sul, Atlântico Sul, África e Antártica, em outro a gente fala em coisas pan-americanas e hemisféricas. Né? E assim reorientamos na prática a política de defesa, tanto no plano discursivo quanto fático, ao arrepio da Constituição, ao arrepio da lei complementar e ao arrepio da própria Política Nacional de Defesa. Então é preciso pensar e repactuar no Brasil quais são as finalidades da nossa política de defesa. Nós falamos abstratamente em povo e em nação nos nossos documentos e esquecemos que esse povo e nação é constituído por indivíduos diversos, né? E de carne e osso que precisam ser um pouco mais respeitados e valorizados, né? Em detrimento dessa visão abstrata e com reverberações muito complicadas assim na leitura que se faz hoje do que é o folk brasileiro. Bom, em relação aos meios, eu gostaria de enfatizar, embora o ENABED tenha sido muito rico na discussão sobre a situação tanto orçamentária, né, quanto na discussão sobre os projetos prioritários, eu vou enfatizar um pouquinho os aspectos relativos à institucionalidade. E vou dizê-lo também dessa maneira bruta, para ser mais curto, de modo que a gente possa debatê-lo. Nós temos hoje um problema, né, historicamente, um problema de integração, então, da política de defesa com as outras, de superposição e de hiatos, né, também importantes, e parte disso diz respeito ao fato de que os nossos conselhos não funcionam. Né? O presidente essa semana ameaçou, anunciou, insinuou, lançou um balão de site que ele ia convocar o Conselho da República. Mas, na verdade, o Conselho de Governo e a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo é hoje um dos calcanhares de Aquiles da falta de uma política de defesa no Brasil, e o decreto que regulamenta o seu funcionamento impede explicitamente que ela funcione. Não apenas porque ela é presidida, ela é responsável por monitorar e avaliar a política pública, né? Mas ela, ao mesmo tempo, é presidida por um dos executores da política pública de segurança nacional, que é o ministro-chefe do GSI. Então, sem um corpo técnico permanente que garanta, né, a integração, o diálogo entre essas políticas, nós não conseguiremos avançar. Sem uma capacidade efetiva de monitoramento e avaliação de resultados das políticas públicas nessa área, nós não conseguiremos avançar. Então, a CREDEM é hoje, para mim, um problema muito sério da nossa institucionalidade, naquilo que a gente pode chamar de primeira camada da institucionalidade de defesa no Brasil. Na segunda camada, por certo, o Ministério da Defesa já foi diagnosticado ao longo do ENABED, ele hoje nós temos hoje um agravamento muito sério da situação do Ministério da Defesa, e é urgente desmilitarizá-lo, qualificá-lo, integrá-lo e melhorar suas capacidades de monitoramento e avaliação. Quando eu digo desmilitarizar, não é, obviamente, não ter a presença de pessoas capacitadas, oriundas das forças ali, mas reverter o quadro, que é o quadro geral desse governo, de excessiva militarização de cargos civis e uma captura, né, para interesses corporativos e muito fortes, das armas singulares, mas também das forças, né, do próprio Ministério. Hoje nós temos uma espécie de apropriação da burocracia sobre o processo decisório da política de defesa, que resulta da inapetência, incompetência e inação do Congresso Nacional nessas áreas. Basta se verificar quem é que presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em tempos mais recentes, a própria CRE no Senado, e a SECAI nem se fala na área de inteligência. Ou seja, corpo técnico também, né, alguma coisa como a instituição fiscal independente, mas um corpo técnico dessa área é importante no Congresso Nacional hoje, e mais o que os analistas chamam de hardball, né, um pouco mais de seriedade na cobrança e no exercício do papel do Congresso Nacional na fiscalização da política de defesa.
Eu, depois de ler os trabalhos, né, da Celina e de outras pessoas sobre a justiça militar e, comparativamente, analisar o problema do controle externo das políticas de defesa e de segurança institucional no Brasil, de inteligência, não tenho dúvida. Hoje, um elemento da agenda institucional no Brasil, sem o qual também vai ser muito difícil a gente extinguir a justiça militar, o Superior Tribunal Militar, o Ministério Público Militar, são coisas que são realmente excrescências hoje num país que quer ser um país próspero e seguro, né, no século XXI, mesmo sem ser uma grande potência tal como as caracterizei. Hoje, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é um órgão de assessoramento, né, ele tem que ser transformado, tem que entrar na cadeia de comando, tem que subordinar as 3 forças, e nós temos que usar a experiência piloto dos 10 comandos conjuntos, né, relativos ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 como uma alavanca para, efetivamente, resolvermos institucionalmente também, no próximo passo, a questão da interoperabilidade e da operação conjunta, da ação conjunta das forças no Brasil. Tudo isso é muito, muito irresponsável, muito fácil falar irresponsavelmente, né, como tomadores de decisão de poltrona, mas a questão é orçamentária, né? Hoje, nós temos uma realidade de um orçamento de defesa em que se pede para que ele suba para 2% do PIB, mas que vem sofrendo, como resultado do desastre que é a política macroeconômica no Brasil hoje, vem sofrendo também uma diminuição da sua capacidade fiscal, da sua potência fiscal, e vem sendo reduzido com um aumento das distorções que já caracterizam o nosso orçamento de defesa há décadas, né? Nós temos um aumento do gasto com pessoal, uma redução do investimento e um nível de custeio que é incompatível com níveis de prontidão minimamente aceitáveis assim, para a política de defesa. Portanto, eu acho que, do ponto de vista orçamentário, nós temos que dar um jeito de manter ele em 1,5% do PIB no máximo, reduzir as distorções de pessoal que caracterizam hoje esse orçamento de defesa e manter um foco numa única missão, né, que, para mim, talvez não tenha ficado suficientemente explícito quando eu estava discutindo os fins, mas que é a defesa nacional como a missão exclusiva, né, como foco exclusivo da política de defesa e da própria configuração das Forças Armadas no Brasil. Sem foco na missão defesa nacional, não tem como aumentar os níveis de investimento de custeio e não tem como resolver as distorções de pessoal. Tanto as distorções na folha de pagamento, nas pensões, mas também as distorções relativas à necessidade que sentem hoje os altos escalões das forças de avançarem para outros setores da administração pública, justamente porque não vem mais diferença entre a política de defesa e a política de segurança e outras políticas públicas quaisquer, inclusive as da saúde nacional. Do ponto de vista dos nossos projetos prioritários, isso é muito claro, na minha opinião, quando a gente olha o que foi executado, né? O trabalho que a equipe do IPE, o Thiago Born e os seus colegas lá, o Gesteira, né? Os trabalhos que foram realizados pelo IPE nos últimos tempos mostraram claramente problemas na taxa de execução orçamentária e na taxa de execução física dos projetos chamados estratégicos, dos projetos prioritários, né? O CISFRON está com uma taxa de execução orçamentária entre 2012 e 2019 de 1,93%. Né? Os que são mais intensivos em tecnologia e que justamente atendem àquela finalidade de buscar a capacitação das forças com autonomia são os que estão mais atrasados. Né? Nós temos hoje, em todos esses projetos, que conseguir garantir uma melhor efetividade na sua realização nos próximos anos, e isso não é possível de fazer se continuarmos com a distorção das missões, com a distorção da folha, do orçamento interno, né, e com as distorções relativas à própria incapacidade de um planejamento integrado. Né. Nós temos um nível de prontidão, portanto, que é inferior ao potencial econômico e político-institucional do país, né, e que tem a ver com a nossa dificuldade de dizer exatamente para que a gente quer essas Forças Armadas. Né. Portanto, nós temos alguns processos que são
importantes. Hoje, conversando com a minha assistente de pesquisa, Camila Souza, ela falou uma coisa muito importante sobre essa ideia de processos, né? Os processos não são só a maneira de conectar os meios aos fins, né? Eles são também a maneira que nós temos, no Brasil, de evitar que os meios se transformem em fins em si mesmos, né? E que a gente faça uma espécie de política de defesa que não tem começo nem fim, só tem meio, né? E para isso são esses processos. Esses processos hoje, na minha opinião, podem ser, já que a gente gosta de criar sigla, podem ser simplificados nesse DRAQ. Nós precisamos democratizar a política de defesa, redirecionar, alinhar e qualificar, né? E aqui, essas coisas que eu coloco como exemplos, do que eu estou chamando de democratizar, elas, redirecionar, alinhar e qualificar, elas podem ser também tomadas por vocês como uma manifestação irresponsável da minha parte, mas que eu gostaria de colocar para debate. Tem que desmilitarizar o Ministério da Defesa e o GSI, controlar a atividade de inteligência no Brasil e garantir maior transparência, né? Não é possível que a lei de acesso à informação seja tratada simplesmente como uma coisa, como um favor que o Estado passa a prestar, né, inevitavelmente para os cidadãos e que fica sujeita à conveniência. A transparência tem que ser condição para uma melhora da legitimidade da política de defesa no Brasil hoje, que é vista cada vez mais com desconfiança em função da sua incapacidade de entrega, né, e das distorções que ficam cada vez mais óbvias em relação aos fins que são declarados de maneira grandiosa e solene e aos meios que são efetivamente construídos para efetivar a política de defesa. Portanto, redirecionar o quê? Gastos, redirecionar as instituições, redirecionar a formação, o preparo e o emprego das forças. Nós precisamos alinhar a Estratégia Nacional de Defesa ao PAED, ao PPA, às políticas complementares e setoriais que têm uma complexidade própria, mas que têm uma interação muito grande com aquilo que nós consideramos como sendo os objetivos da defesa nacional, né? Desde a política de governança marítima, a política espacial, a política nuclear e a política de ciência e tecnologia. E hoje é preciso repensar fortemente o sistema de ensino. Houve um movimento importante das escolas de comando do Estado-Maior na direção da constituição de programas de pós-graduação, né, vinculados aos critérios de avaliação da CAPES, mas hoje eu acho que nós temos que pensar um pouco mais do que isso, em racionalizar e fortalecer a ideia de jointness, de interoperabilidade e de ação conjunta, por meio da criação de uma Universidade Federal de Defesa Nacional subordinada também aos critérios de funcionamento das demais universidades no Brasil, né? E não como um sistema ainda que reluta, né, em se tornar um sistema pautado pelos critérios e pelos objetivos da produção científica, né, nas diversas áreas. Para finalizar essa apresentação inicial e me comprometer com o tempo que eu havia prometido para o Eduardo, essa lâmina que é um desserviço para o aprendizado de qualquer estudante, né? Nunca ponham tantas informações num slide, ainda mais com este grau de irresponsabilidade que eu estou me permitindo essa noite com vocês. Relembrando, então, nós temos um alto grau de incerteza global nas próximas 3 décadas. Nós temos, sim, riscos de conflitos civis violentos relativos aos desequilíbrios causados pela transição demográfica em escala global e pela transição climática. Nós temos, sim, um risco de guerra entre potências nucleares, um risco de deterioração adicional. Não é o cenário mais provável, não é o cenário desejável, mas uma vez que esse risco exista, isso tem que levar a nossa política de defesa e a nossa orientação e a nossa política externa a priorizar a necessidade de eliminar e diminuir o mais possível este risco. Nós temos custos elevados de adaptação e cooperação relativa a essas transições globais. Nós temos que estabelecer claramente como prioridade nacional o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a tentativa, né, a contribuição brasileira para que a gente possa escapar da armadilha de Tucídides nesses desequilíbrios que a multipolaridade implica hoje no planeta. Nós vamos ter, no caso, que decidir de uma vez por todas, né, ou pelo menos de uma maneira melhor do que tivemos
decidindo nas últimas décadas que tipo de Brasil a gente quer defender, parar de falar do Brasil imaginário, né, do Brasil comunista, como diz alguém, né, em que a Constituição é comunista, e parar e lutar para defender um Brasil real, que não pode ser o Brasil da caquistocracia, né? Não é isso que nós esperamos defender quando a gente fala em defender o Brasil. Portanto, qual defesa? Né? Defesa de quê? Claramente, defesa que, como sintetizou o Bardo, né, não fala fino com os de cima e nem fala grosso com os de baixo. Ela dissuade os grandes e ela coopera com os vizinhos. Essa que é a defesa que a gente precisa para o Brasil nas próximas 3 décadas, se a gente quiser ter alguma chance em função das implicações da transição tecnológica, energética, climática e populacional, que levam a não uma reversão da globalização para as fronteiras nacionais. Isso não é mais viável nem possível, mas uma regionalização efetiva das cadeias de valor que passa a se configurar com a possibilidade de uma bipartição, né, entre as dinâmicas do capitalismo na Ásia, né, e no mundo ocidental. Portanto, em função dessa regionalização, que é real, que está acontecendo, é que nós precisamos defender uma defesa que sinalize e garanta claramente a cooperação com os países vizinhos e que dissuada efetivamente os grandes. Né? Não um grande ou outro grande. Né? Não escolher qual é o amigo imaginário ou o inimigo imaginário que a gente vai querer ter, mas que seja capaz de impor custos, né, por um cenário de baixa probabilidade, mas alto impacto, impor custos dissuasórios a esses atores que são mais poderosos, faticamente mais poderosos do que as potências regionais e do que a possibilidade que a gente tem de, mesmo cooperando intensamente com os nossos vizinhos, nos inserirmos, né, no sistema internacional. Portanto, né, lembrando, como já fez o Domício Proença Júnior num outro artigo, né, Forças Armadas para quê? Aquele título era uma homenagem ao livro do Oliveiros Ferrer, né, e o Oliveiros nos exige, né, uma resposta lá de onde ele deixa a sua memória para nós, e essa resposta tem que ser inequívoca nesse momento. Né? Nós queremos Forças Armadas para fazer defesa externa. Quem é que vai fazer o resto? Mas tudo isso que as Forças Armadas fazem também hoje no Brasil. Outras burocracias terão que fazer isso. Outros atores terão que fazer isso. E se nós não tivermos a coragem de fazer isso e continuarmos apostando, por exemplo, na militarização das polícias e na gendarmização das Forças Armadas, nós não vamos ter nem defesa nacional, nem ordem pública e nem desenvolvimento. Então, quem faz o resto é alguma coisa muito importante para a gente decidir no Brasil hoje, mas não podem ser as Forças Armadas. Como fazer? Com mais ciência e com menos necromancia, como já nos recomendava Leonardo da Vinci há alguns séculos atrás. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e o convite da ABED e espero que a gente possa continuar conversando depois disso, sem tantos tumultos como o dessa semana. Obrigado. Então, muito obrigado, CEPIC, pela brilhante conferência. Nós passamos, então, agora a segunda etapa desse momento, que é a parte dos debates. Nós já temos, ao menos, uma inscrição. Depois aqui, quem colega? O José Renato. Acho que é apenas uma saudação, acho que não é uma questão. Tá? E o Eduardo Heleno também pede uma inscrição. Nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu solicito que quem quiser fazer questões se inscreva aqui pelo chat, eu fico controlando, tá? E aí o interessado abra o seu microfone, se identifique e faça a pergunta. Peço apenas que seja uma formulação breve, concisa e precisa, para dar espaço para todos que queiram levantar questões e também para que o nosso conferencista possa responder. Então, vamos fazer ciclos de 3. Então, primeiro o
Peterson, depois o Eduardo Heleno e quem gostaria de perguntar aqui? Deixa eu ver. Eu acho que o Suélio e depois a Maria Celina. Tá. Então, Peterson, Heleno e Suélio. Aí depois a gente faz uma outra rodada com a Celina e quem mais se inscrever. Bom, Peterson, então, por favor. primeiramente, eu gostaria de agradecer a apresentação do professor Marcos Sepi, que é uma grande honra ter a oportunidade de participar aqui da conferência de encerramento. A minha pergunta é diretamente relacionada ao ponto final da apresentação do professor Sepic, sobre essas proposições, essas ideias que são necessárias, bem-vindas, para mudar um pouco o cenário atual da defesa nacional. E aí eu pergunto, né, eu estava lá na AMAN em 2005, quando então o professor Antônio Jorge Ramalho, da então SEC, disse que a carreira civil de defesa ia sair em breve. Eu comprei essa bandeira, entrei de cabeça na área de defesa e só consegui atuar marginalmente nesse campo quando finalmente em 2017 abri um concurso público para a ESG, o primeiro concurso público para civis, e hoje eu sou professor da Escola Superior de Guerra aqui no campus Brasília, né? Tá, a minha pergunta é justamente essa. Eu acredito, hoje eu estou plenamente convencido que, apesar da ABED não ser o fórum principal para isso, eu acredito que se a ABED não se propor a criar GTs para pensar a carreira civil em defesa, para pensar comandos militares conjuntos, para pensar uma Universidade Federal de Defesa, ninguém mais vai fazer. Eu estou plenamente convencido que se a gente não propor, não debater, não realmente chamar as pessoas para debater, discutir, fazer a melhor proposta possível, ninguém vai fazer, o Congresso não vai fazer, o próprio Ministério da Defesa não vai fazer, né? Então, eu acredito muito nisso, eu gostaria de saber a opinião do professor sobre essa eventual maior envolvimento mais propositivo. De novo, eu sei que a ABED não é, digamos assim, o fórum mais adequado para esse tipo de trabalho, mas estou plenamente convencido que sem a gente fazer... Viu? Assim, Pode ter uma fundamentação teórica. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. A primeira coisa que, aproveitando o gancho, eu acho que, na verdade, nem é uma Universidade Federal de Defesa Nacional para começar. Eu acho que a gente teria que começar, principalmente para, seguindo o exemplo da Austrália, que criou um National Security College para pensar inteligência também, fronteiras, né, ação integrada. Então, por esse caminho que eu sugiro, a gente pensar ações mais propositivas, justamente aí pegando o gancho da sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Peterson. Professor Eduardo Heleno, só peço que as perguntas se limitem ao tempo máximo de 2 minutos de formulação, tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela palestra, professor Marcos Sepic. Eu sou Eduardo Heleno, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Algumas dos objetivos marcados ao final da palestra convergem muito com o que nós pensamos aqui no Instituto, no INEST-UF. A ideia de nós criarmos uma área de defesa com o papel das universidades. O Instituto tenta fazer esse papel. Há outros também cursos que se debruçam sobre defesa, e eu também represento a secretaria da ABED. E uma das nossas preocupações é com a carreira, né, no Ministério da Defesa, principalmente nessa gestão. Mas a minha pergunta ela vai para um outro sentido. Como criar um pensamento nacional de defesa? Hoje, a gente falava há pouco tempo, uma década atrás, sobre anticomunismo, e era visto de forma histórica. E, em alguns casos, até caricata. E esse anticomunismo voltou a fazer parte da política brasileira. E interagem com o pensamento de defesa, em alguns casos, principalmente daqueles que não conseguem ainda sair da Guerra Fria. Então, de que maneira nós podemos construir uma agenda civil e militar, atualizada a esse panorama complexo e longe dessas derivações que nós vemos hoje em dia, marcadas por um pensamento totalmente anacrônico e que pode, inclusive, custar vidas a muitos brasileiros, como já custou na questão da saúde, da saúde pública. Obrigado, Eduardo. Agora,
Suélio, por favor, dois minutos. Uma boa noite a todos e todas. Professor, eu sou engenheiro civil, meus parabéns aí pela palestra. Professor, essa estratégia de alguns e de algumas políticas, né, líderes políticos no Brasil e de algumas pessoas na sociedade brasileira de difundir o medo, né, de difundir, e isso, se a gente acompanhar o noticiário, os diversos meios de comunicação, as mídias sociais, essa questão de promover o medo, o pânico, o caos na sociedade, né? E realmente a gente vê como que o resultado disso na sociedade, quando a gente vai conversar com as pessoas, e nos poderes da República, né? Como resolver isso internamente, professor? Eu considero, assim, nesses últimos anos, essa semana, o senhor nos bem explicou, uma das mais tensas que a sociedade brasileira viveu essa semana, né? Tanto que ela foi tensa da gente saber o que ia acontecer com o nosso país. E o reflexo disso, professor, no exterior, eu fiz uma introspecção, né, durante essa semana, como que o Brasil está sendo visto tendo essa postura internamente. E outra questão, sobre a questão dos atores externos de alguns países atuando no Brasil negativamente para ajudar a promover o medo, o pânico, o caos na sociedade. E aí, só para fechar, eu deixo a pergunta para o senhor: como o senhor pensa que nós, sociedade brasileira, né, como um todo, a gente vai evoluir a nossa democracia positivamente e não a gente voltar atrás da nossa democracia, que não foi fácil a gente conquistar essa democracia. Muito obrigado, professor. Obrigado, Suélio. Então, CEPIC, a gente faz agora a primeira rodada de respostas, depois a gente já tem 3 outras questões encaminhadas. Bem, muito obrigado, Peterson, Helena, Suélio. Peterson, em relação à carreira civil, eu confesso que quando o Antônio Jorge começou com esse debate, eu falava com ele, a gente é amigo, né? E eu disse, mas vamos criar mais uma carreira de sangue azul em Brasília, já não basta uma burocracia que se acha... tem um comportamento totalmente rent-seeking, né? E não se acha igual aos trabalhadores da educação, aos trabalhadores da saúde, né? Aos outros servidores públicos do Brasil, que se acha... Então, depois fui convencido de que uma carreira bem desenhada, né, e tive a oportunidade de estudar a estruturação de carreiras, né, ela certamente seria bem-vinda e necessária, né? Nós temos os critérios, nós temos os estudos, nós temos as condições de fazer isso, mas hoje isso esbarra num veto geral a uma política de defesa que seja liderada, né, pelos civis. Então, esta mudança não virá de dentro para fora do sistema. Isso você tem, eu concordo com você, ela virá do sistema político para lá. E aí a nossa condição como acadêmicos, claro, a gente tem a responsabilidade de fazer os estudos, de botar isso na agenda, de pesquisar a sério e testar, inclusive, diferentes proposições normativas, né? Essas coisas que eu estou falando irresponsavelmente aqui, elas podem ser testadas, podem ser estudadas e pode chegar à conclusão e demonstradas que umas funcionam melhor ou noutra em determinados contextos, né? Mas não substituiremos os atores políticos, não substituiremos os partidos políticos, não substituiremos as burocracias, não substituiremos outros atores da sociedade brasileira que terão que apontar para isso. E, neste momento, hoje, claramente, esse tipo de visão sobre a defesa nacional e sobre a necessidade de reforma institucional, ela é praticamente uma conversa de marcianos, né? Porque em relação ao grau de deterioração que a coisa se encontra, como pergunta do Eduardo Helena também, a nossa pergunta digamos assim, a nossa reflexão está num nível muito anterior a isso, né? Que como é que a gente reverte minimamente os danos que foram causados por isso? Mas é justamente aí que eu acho que você tem, que eu concordo com vocês. Este é o momento. O que aconteceu agora são as nossas Malvinas. Pior do que isso pode ficar, mas a gente não quer que fique. Isso chega a um grau de desorganização institucional, de desestruturação do convívio nacional e de prejuízo à inserção internacional do Brasil de maneira minimamente soberana e digna, né?
que nos obriga a repensar um pouco mais radicalmente as soluções que foram encontradas até aqui. Então, eu não tenho... Por que eu falei que são irresponsáveis? Porque eu não tenho estudos de viabilidade, eu não estou fazendo uma análise da viabilidade política, institucional, econômica de se fazer isso nesse momento. E o que eu estou propondo é uma reflexão sobre qual é o conteúdo programático da agenda que nós temos que seguir nos próximos anos. E esta agenda ela tem que corrigir, né, as falhas do nosso processo de transição para a democracia, as nossas omissões e os nossos caminhos que se bifurcaram em algum momento e nos levaram a alguns becos sem saída. Né? Então, eu não respondo diretamente a pergunta, mas eu concordo contigo que eu acho que os GTs, a necessidade de pesquisa, né, tanto nos institutos específicos de cada universidade, quanto na associação, eles têm que se voltar para isso, para uma visão um pouco mais ampla das coisas. Né? Tem um outro artigo do nosso colega, o Eugênio Diniz, chamado Os Estudos Estratégicos como Base Reflexiva para a Defesa Nacional. Acho que a BED também encarna isso hoje de maneira... Nós temos que procurar uma base reflexiva ambiciosa para a defesa nacional, porque a mera discussão de tecnicalidades específicas, né, e a mera discussão de diferentes visões imaginárias e doutrinárias, ela não vai dar conta do tamanho da tarefa que a gente tem de reconstrução da política. E nisso já falo, então, um pouco para o Eduardo Heleno também e para o Sueli, né, porque é difícil, eu concordo contigo, é difícil, mas eu acredito também numa coisa que o grande Guimarães Rosa dizia, né? Chama-se, ele dizia assim, num dos seus contos, quem mói no áspero, né, não fantaseia. Então, a possibilidade de ficar fantasiando essas coisas é de quem não está com a mão na massa, é de quem não está tendo que viver aí os problemas da crise da segurança pública, os problemas da deterioração do convívio, os problemas da incapacidade de realizar os projetos. Então, quem mói no áspero de verdade deve estar disposto a discutir as condições de futuro da defesa nacional, olhando um pouco para o que está acontecendo no mundo, e o que está acontecendo no mundo é um pouco disso que eu falei, na minha opinião. Posso estar errado também, né? Mas as pessoas, acho que, olhando para o que está acontecendo no mundo, olhando para o que está acontecendo no Brasil, elas, em algum momento, vão estar mais predispostas a discutir soluções de futuro que sejam superiores ao que a gente conseguiu produzir até agora. Nesse sentido, Sueli, esses atores externos sempre existiram e existirão. Né? Ninguém virá nos salvar. Né? Teremos que ser nós, os brasileiros, a encontrarmos um caminho de reconstrução do convívio coletivo em bases democráticas no nosso país. Né? Todas as pessoas mais velhas, né, nos últimos anos, ficam chocadas quando os nossos alunos, os nossos familiares, enfim, as pessoas têm como único projeto de futuro a juventude ir embora. Né? E eu brinco sempre que eu moro aqui perto do Uruguai, né, nem cabem 200 milhões no Uruguai, e nem a gente ia fazer essa desfeita com os nossos vizinhos de estragar um país que funciona tão bacaninha assim e levar a nossa encrenca para lá. Né? Então, nós vamos ter que ficar aqui, né? Não todos nós, mas todos que puderem, quiserem e tiverem que ficar, ficarão. E esses moem no áspero. Né? Esses moem no áspero e, portanto, estarão dispostos, em algum momento, a conversar em bases que não são as das redes sociais. Desculpem não conseguir ser mais técnico na resposta. Mas é que eu acho que a maneira como vocês formularam as perguntas, elas já embutem uma resposta. Nós temos que tentar. Né? Nós temos que continuar fazendo o nosso serviço. Obrigado, Cepic. Agora, a segunda rodada, nós temos a professora Celina, o Roberto Rodrigues, depois o Eduardo Pereira. Celina, por favor. Parabéns, Cepic. Tudo bom contigo? Parabéns. Eu realmente, de todo o coração, eu concordo com todas as suas referências. Acho que a gente precisa muito delas. E julgo também que, quando você fala essas coisas, a gente tem que pensar com quem a gente está falando.
Porque, em geral, a gente pode pensar que a gente está falando para uma instituição, no caso as Forças Armadas, que não consegue se repensar, que não consegue se reformatar. A rigor, a gente tem que falar, essas coisas que você está falando, a gente tem que falar para nós mesmos, para a comunidade, entendeu? A gente tem colegas na CAPES que estão autorizando criação de mestrados, doutorados dentro dos quartéis. Isso é absurdo, e são colegas nossos. Isso é absurdo, não se forma um cientista, que vão sair como doutores em ciência política. Não se forma um cientista político dentro do quartel. Por isso, a tua ideia de uma universidade de defesa, eu entendo que é algo que vem se contrapor a essa quartelada da ciência política, né? Enfim, eu não quero demorar mais, mas entender que nós temos parte nessa culpa. Nós, colegas, nós, a comunidade, assim como a gente tem, para terminar, assim como a gente tem uma parcela grande de nossos colegas que defendem publicamente que tem que aumentar o orçamento, que a gente tem que ter um grande exército, que a gente não é mais uma fazenda, que a gente é um grande país, que a gente precisa de umas grandes forças armadas. Enfim, tem todo o direito de dizer isso, mas a gente tem que conversar entre a gente para não pensar que o nosso interlocutor é outro. O nosso interlocutor somos nós. Parabéns, Cepica May. Obrigado, Celina. Roberto Rodrigues, por favor. Boa tarde, muito obrigado. Que desafio. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, professor Cepic. E o desafio que eu tenho de estar falando nesse momento com pessoas que eu leio diuturnamente com minhas referências. Professor Cepic, professora Maria Celina, são pessoas onde eu busco conhecimento, né? Então, que desafio estar aqui falando. Mas, professor, meu ponto seria especificamente num assunto que o senhor tocou, e eu vou até fazer menção ao que o senhor Suélio também comentou alguns momentos atrás, sobre realmente a existência, a ocorrência de atores externos atuando, trazendo insegurança para dentro do ambiente interno. E isso, de certa forma, se relaciona com o que o senhor falou da distinção entre os papéis das Forças Armadas, prioritariamente voltados à defesa externa, e outros instrumentos do Estado voltados à segurança interna, com aquele papel de evitar que as Forças Armadas se envolvam em atividades policiais de caráter de segurança pública, né? Isso já é uma intenção, acho que isso incomoda todos os lados, incomoda tanto os militares quanto aqueles que não são militares também, por haver digamos, uma distorção da atividade fim. Por outro lado, a gente também percebe que isso não acontece só no Brasil, já existe comentários de esse blurring, essa superposição de tarefas entre as polícias e as Forças Armadas ser prevalente em outros países do mundo, principalmente agora face às ameaças irregulares como o terrorismo e as guerras híbridas. Então, o senhor acha realmente que seria possível no futuro? Realmente seria prático, seria viável, seria possível essa separação total? Ou, ocasionalmente, a gente pode considerar que isso vai ser uma necessidade face às novas ameaças? Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado pela palestra. Obrigado, Roberto. Então, fechando esse ciclo de 3 perguntas, Eduardo Pereira, por favor. Também 2 minutos. Eu sou doutorando na URGS e também coronel da Reserva do Exército, e eu parabenizo o senhor pela excepcional capacidade de sumarizar esse quadro da atualidade e dos problemas. E muito que é colocado ali acaba sendo olhado apenas pelo lado, talvez, do poder executivo, de decisões, né, nesse âmbito. Mas eu acho que tem um fator que a gente não tem olhado muito, que é o lado do legislativo. O senhor até coloca nessa alienação dos nossos políticos em questões de defesa. Então, o que eu gostaria, a minha pergunta, muito objetiva, é que sugestões que o senhor teria aí para que nós pudéssemos alterar esse quadro junto ao legislativo, porque ações dos políticos elas têm uma capacidade real de piorar, né, ou de melhorar o quadro que existe hoje. Muito obrigado. Cepic, por favor. Sim, Celina, eu concordo contigo, a gente tem que falar
também entre nós, e é isso que estamos fazendo na ABED. Eu estou falando concretamente para as pessoas, né, que estão nessa sala. E com vários colegas e comigo mesmo, com as minhas próprias posições, quer dizer, o compromisso nosso com alguma reflexão de base minimamente racional e científica a respeito disso é que a gente pode revisar as nossas premissas, revisar as nossas posições e verificar a validade ou não provisória, né, de certas teses. E eu acho que uma delas esteve fortemente vinculada às expectativas de que o próprio processo de desenvolvimento da defesa nacional, da política de defesa, num contexto de funcionamento democrático da sociedade, de fora para dentro seriam, né, virtuosas na relação com as forças. Não são todas as Forças Armadas, não dá para generalizar. Eu sempre que eu faço dou essas gauchadas, como se diz, né, de generalizar coisas, a gente corre o risco de cometer injustiça. Então, nós saímos de uma visão doutrinária baseada em certos conceitos de geopolítica, para uma visão doutrinária baseada nos manuais de administração de empresa, né, e expectativas normativas fortemente idealizadas assim, a respeito de como é que funciona o mundo do direito e o mundo da política. E alguém brincou já, ou falou de maneira muito séria, de que a oficialidade superior das Forças Armadas hoje ela tem uma mentalidade de IBMEC, né, é o braço armado do IBMEC. E que para baixo, né, na base da sociedade, como qualquer outra instituição, a gente tem um forte apelo também ideacional de visões religiosas sobre o mundo. Nenhuma dessas duas bases cognitivas se coaduna com uma visão científica do que tem que ser construído, né? Uma universidade federal, não sei se é a solução, mas eu penso em duas coisas principalmente. Uma é na reforma de um ensino que é doutrinário, né, e que é fortemente insulado, como você diz, que o que fez como movimento de aproximação nos últimos anos foi capturar mais recursos de ciência e tecnologia, né, para dentro das instituições, e que pagou algum preço por isso, que foi de se submeter ao sistema de avaliação do Ministério da Educação para pós-graduação, mas que não fez isso de maneira controlada, aos poucos, sem comprometer os sistemas de formação próprios da carreira, né, os instrumentos de avaliação e desempenho próprios da carreira. Então, hoje, o que eu acho que a gente tem que fazer é forçar de fora para dentro uma interação entre civis e militares muito mais forte em bases científicas, né? Recuperar, restaurar e fortalecer. Por outro lado, acho que nós temos poucos recursos no Brasil para isso e não devemos gastar mais do que gastamos e já gastamos mal e muito com isso. Então, nós temos que forçar que isso seja feito de maneira conjunta também, né? E não numa escola do Exército, outra da Marinha, outra da Aeronáutica, outra do não sei quem, né, com um sistema de ensino. Então, nesse sentido, quando eu falo de uma universidade federal, de defesa nacional, eu não sei se eu estou... Não sei por onde começar nem o que fazer, mas o fato é que eu acho que nós temos que resolver dois problemas muito sérios. Uma formação que é fortemente baseada em doutrina e repetição doutrinária, né, e que desarticulou as suas formações científicas nas últimas 2 décadas, em prol de uma coisa pós-saída da força, com uma visão gerencialista, e uma coisa que é a falta de sinergia e de economia, que é resultado da fragmentação desse sistema hoje, né, nas forças singulares. Todo esse negócio de conjunto, de jointness, não sei o quê, me lembra sempre a piada dos canadenses, né, que eles esperavam fazer uma força única, né, com a capacidade de planejamento do Exército, com as boas maneiras da Marinha e com o arrojo da Força Aérea, né, e terminaram, né, com o arrojo do Exército, as boas maneiras da Força Aérea e a capacidade enfim, tudo trocado, né? Então, é sempre arriscado propor esse tipo de coisa, mas eu acho que sem isso nós não temos hoje condições de ter uma política de defesa que seja adequada para os desafios dos próximos 30 anos no mundo, né? E em condições realistas do que é um Brasil da semiperiferia, um Brasil das pessoas de carne e osso, que tem outras demandas e prioridades de política pública, e que a defesa nacional, como uma apólice de seguro para hipóteses, né, de baixa probabilidade e alto impacto,
não pode custar tão caro assim. O custo da nossa pólice de seguro tem que ser um pouco mais compatível com os nossos problemas reais. É só nesse sentido que eu estava dizendo. Roberto, se você olhar lá, eu não tenho tempo de elaborar muito, mas se você olhar lá as coisas que eu escrevi nos últimos 20 anos, todas vão na direção de dizer que não, né? Não se transformou tudo na mesma coisa, crime organizado, insurgência, corrupção e terrorismo não é tudo a mesma coisa, continuam tendo políticas públicas específicas, atores específicos. Tem muita dificuldade com essa ideia de uma visão autárquica dos países, em que os atores externos, né, eles não influenciam, os países são porosos. Aquilo que com intencionalidade específica e modus operandi específico, né, clandestino, e intencionalidade específica e recursos específicos para alterar o processo político nacional de maneira deliberada, tem que ser coibido com os instrumentos de poder que os Estados têm, né, com a legislação, com o serviço de inteligência, de contra-inteligência, com as forças policiais. Mas isso não pode ser uma espécie de fantasma que nos condena a uma superposição de papéis. Se está indo na contramão do que fazem os Estados Unidos, o que fizeram os Estados Unidos entre 2001 e 2021, bom, me parece que os Estados Unidos vão ter que repensar muito do que eles fizeram nesses anos, quando eles derrubaram os muros, né, entre a segurança institucional e a segurança pública e a defesa nacional. Tanto pagaram o preço que eles tiveram que vivenciar o que vivenciaram com o Trump para ver o risco que esse negócio envolve de politização excessiva né, e de abusos cometidos dentro do próprio país. Não é a realidade de outros países, né? Não é a realidade sequer das outras grandes potências. E não vamos falar de China e não vamos falar de Rússia, vamos falar de Índia. A Índia tem forças constabulares para as coisas constabulares, tem forças armadas para a defesa nacional e tem serviço de inteligência e polícia para a segurança pública e para as outras coisas que precisa. Então, não é inevitável que a gente precise, digamos, de uma espécie de monstruosidade burocrática que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, isso é pau para toda a obra, né? De construir estrada, aplicar vacina, a correr o risco de matar inocente na periferia, tudo porque não consegue se dedicar a seu foco, a sua atuação. E isso é, sim, Eduardo, responsabilidade do Legislativo, né? É, sim, responsabilidade do Legislativo, porque, como me explicou um amigo uns anos atrás, a judicialização ela não ocorre por nada, né? Ela ocorre porque, no primeiro momento, os atores políticos empurram com a barriga, as burocracias, que são atores organizados, né, com interesses muito concentrados, trazem para si, né, na ausência de definições, elas vão no vão da regra, no vão da lei, no hiato, né, e regulam por decreto, por portaria administrativa, por regulamento, ela começa a legislar, né? E quando isso dá chabu, vai para o judiciário para tentar arbitrar. Só que o judiciário também é um ator, porque ele também é formado por uma burocracia, pela magistratura, né, pela burocracia civil, então ele também é um ator. Nesse sentido, não é que nós vamos pensar assim num político idealizado que vai ser totalmente desinteressado. Não, eu quero os políticos que têm os seus interesses, que têm as suas ideologias, eu quero os políticos de carne e osso, pensando o Brasil real, né? E hoje o que tem não é que essas pessoas que estão tomando as decisões na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional não tenham uma visão sobre a defesa nacional, não tenham uma visão sobre a segurança pública, não tenham... Pelo que eu escuto delas falando, discordo da visão que elas têm, mas elas têm uma visão, elas são atores que nós vamos ter que debater. Então, o Congresso Nacional, mesmo quando ele decide não ter uma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque apenas um percentual ínfimo das ações das comissões congressuais tem a ver com defesa nacional, se a gente olhar a pauta e a agenda das reuniões, a gente vê do que elas são efetivamente feitas, a nossa política legislativa na área de relações exteriores e defesa nacional, e se elas decidem não fazer o controle da atividade de inteligência, se elas decidem não fazer a avaliação crítica dos documentos de política de defesa, das propostas do Executivo, do orçamento da União, não quer dizer que elas não tenham uma política. A política delas é essa. Nós, então, teremos que ter um outro tipo de política, um outro tipo de visão da política de defesa. E aí é o jogo democrático funcionando. Aí as pessoas vão...
Daí nós temos uma série de coisas. Eu não generalizo todos os políticos, nós tivemos excelentes presidentes de comissões, excelentes parlamentares que participaram com responsabilidade e ativamente do processo de elaboração de políticas de defesa, de política de inteligência no Brasil, ao longo do processo pós-Constituição de 1988. Né? E tenho certeza que haverá entre eles também pessoas com boas ideias e que poderão estar dispostas a debater. Né? Houve momentos cruciais em que o Congresso Nacional fez seminários sobre isso, né? Eu me lembro de um em 2003, que resultou em livros e uma reflexão bastante boa, e acho que ele é possível de ser feito hoje também. Né? Eu não sou tão pessimista assim em relação à questão do legislativo, mas eu acho que especificamente em termos de mudanças na institucionalidade disso, eu diria que nós, assim como nós precisamos de um corpo civil, digamos assim, no Ministério da Defesa para dialogar com os componentes das forças, com as pessoas que vêm né, de cada uma das forças, nós vamos precisar no Congresso Nacional de um corpo técnico capaz. Não é possível que o corpo técnico da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional seja formado por menos de 10 pessoas. Né? Para um orçamento que é o terceiro ou quarto orçamento da União. Né? Não é possível que a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência no Brasil tenha um único funcionário. Né? Nesse sentido é que eu digo que há coisas para se fazer ali. Né? Tanto uma cobrança da sociedade civil de fora para dentro do Congresso, para que tenha mais ação mais assertiva em relação a esses temas, né? Quanto a constituição de um corpo técnico de assessoramento mais qualificado para esses próprios parlamentares. Porque a desculpa de que os assuntos são tecnicamente complexos, né, e de que existe segredo governamental nessa área, ela é isso, ela é só uma desculpa, né? Ela não é suficiente, não é aceitável, né? Senão é melhor não ter essa política pública. Aí vamos zerar, vamos gastar esse dinheiro com outra coisa, porque do jeito que está, sem acompanhamento do Congresso Nacional, né, sério, a gente dá uma carta branca muito grande para o Executivo decidir suas próprias visões, suas próprias políticas, e isso não é bom para a cidadania, não é bom para a democracia no Brasil, na minha opinião. Obrigado, Cepic. A gente pode fazer mais uma rodada de perguntas, tem uma inscrição, mas antes das inscrições, Cepic, eu gostaria de ler aqui, vários colegas têm feito comentários muito positivos aqui no chat, te dando parabéns e agradecendo. Então, a Tamires, a Adriana Marques, o Tiago Leuri, a Graciela Pagliari, Camila Braga, o Júlio Rodrigues, vários colegas te parabenizando. Estava focado tanto na exposição quanto nas respostas, então eu queria te transmitir aqui as colocações dos colegas aqui no chat. Muito obrigado, então, e eu acredito a gentileza deles e a boa educação, mas eu agradeço de coração e fico muito feliz de sabê-los aqui nessa reunião de hoje. Que bom. Mais alguma questão, gente, além da questão do José Renato? Então, José Renato, faça, por favor, a sua questão. Agradeço, presidente, cumprimento a todos e a todas. Caros colegas, meus cumprimentos à ABED pelo presente evento. Mais uma conta, né? 11 eventos, sucesso a todos e a todas, ciência, pesquisa e conhecimento. Parabéns à ABED, parabéns aos trabalhos. Por fim, caro colega Cepic, vivemos uma tragédia burlesca que está sendo encenada sob nossos olhos. Estamos vivendo sob uma era de conflitos e incertezas. Hoje, no AT6, História Militar e da Guerra, discutimos sobre pensar e repensar a forma ocidental de segurança e defesa. Talvez não seja o momento de pensarmos, lermos acerca de outras óticas não ocidentais, outras perspectivas. Parabéns, Cepic, pela fala e mais ciência, menos necromancia, né? Obrigado, José Renato. Obrigado. Cepic, queres fazer, acho que com isso a gente encerra as questões, quer fazer uma última consideração? Bom, eu acho que
basicamente disse as coisas que eu gostaria de dizer. Eu vou deixar essa apresentação disponível também para as pessoas que tiverem interesse. E seguimos no debate. Eu agradeço a ti, Eduardo, e a toda a diretoria da ABED pela confiança, né, em me convidar para cá, mesmo sabendo que eu estava refratário, né, a entrar no nosso debate sobre o Brasil. E pensei muito, assim, te agradeço porque ela me obrigou a pensar nesses problemas de novo de uma maneira também um pouco mais distanciada, olhar com um pouco mais de distanciamento, né? E me manteve ocupado essa semana toda, e aí eu pude acompanhar menos o noticiário e sofrer um pouco menos também. Obrigado, Cepic. Eu tinha certeza que tu darias uma grande contribuição, e o que os colegas colocaram aqui no chat não é gentileza, eu acho que é uma apreciação objetiva da tua fala, e eu não esperava nada menos do que isso, né? Considerando a tua trajetória e o perfil da tua produção. Gostaria de fazer, então, agora uma saudação de encerramento do nosso evento. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, primeiro, aos conferencistas, então, tanto ao professor Marco Cepic, quanto ao professor Cravinhos, que fez a conferência de abertura. Gostaria de agradecer imensamente aos meus colegas de diretoria, que são realmente parceiros. Nós temos realmente um time que joga junto, que pensa junto, que dá o passo além. Nós trabalhamos também com bastante sinergia com a comissão organizadora, e foi realmente um grande desafio, tanto a decisão anteriormente de postergar o evento, depois de convertê-lo na modalidade online e de concretizá-lo, realizá-lo. Então, tanto o professor Augusto quanto o professor Gilson desempenharam um papel fundamental na condução desse processo, na interação com as empresas que dão o suporte das plataformas, tanto a Type quanto a Zoom, a Síntese. Gostaria também de agradecer o pessoal técnico da Síntese, que se mostrou assim, muito competente, muito simpático, muito agradável, e que realmente deram o suporte quando nós precisamos. Um agradecimento especial também a todos os colegas e associados da ABED que tornaram possível o evento. Ou seja, o evento não depende apenas da mobilização da diretoria e do comitê científico, mas ele depende também do engajamento da comunidade. E a comunidade, de fato, se engajou. Então, os colegas que participaram das mesas redondas, que propuseram mesas redondas, que integraram as mesas redondas propostas pela diretoria, os colegas que coordenam as ATs, que desempenham um papel fundamental na vida orgânica e continuada da agenda de pesquisa que a ABED congrega, também desempenharam um papel muito importante de organização, de seleção de trabalhos, de condução dos painéis das áreas temáticas, os colegas que propuseram os painéis também, os nossos alunos de pós-graduação e de graduação, nossos doutorandos, nossos mestrandos, que se engajaram também, que apresentaram as suas pesquisas. Vi muitas pesquisas em andamento, assim, bastante originais, relevantes, com uma sofisticação temática, teórica, metodológica, conceitual, que revelam um amadurecimento da nossa área bastante impressionante. Gostaria de, ainda na parte dos agradecimentos, perguntar se o professor Gils, da comissão organizadora, não gostaria de se manifestar também. Olá, meus caros, boa noite. Estão me escutando? Sim, sim. Opa, eu não vou ligar meu vídeo, eu estou aqui com o bebê, enfim, questões de home office, mas eu realmente queria agradecer a atenção de todos da diretoria da ABED, né, durante esse processo de quase 2 anos que nós ajudamos a organizar o evento, né, e agradecer também à Universidade da Força Aérea, UNIF, da qual faço parte, e que entusiasticamente
de todo o apoio para que não só os docentes, mas também os discentes pudessem participar em massa e justamente fazer esse diálogo civil-militar que tanto foi enfatizado ao longo do evento. Então, o sucesso do evento se deveu, acredito, não só pela qualidade, né, das pessoas que transitaram aqui, seja na plateia, seja palestrando, mas também pela qualidade de serviço prestado pelas empresas que o Svatman já nos falou. Então, conteúdo e forma no 11º ENABED, eu acredito que foi um sucesso e grande parte disso foi justamente devido a essa diretoria que viu como a pandemia, de fato, afetou as nossas vidas, afetou o nosso país e abraçou essa causa de transformá-la num evento online sem perder essa qualidade. Então, um agradecimento e um abraço a todos, fiquem bem e com saúde. Obrigado, Gils. Importante mencionar também que esse evento, ele, por conta da situação do nosso país, também não teve financiamento público, porque não houve lançamento de editais em tempo para que nós captássemos recursos junto às agências que tradicionalmente financiam os eventos acadêmicos, mas nós conseguimos captar recursos no setor privado. Então, nós agradecemos a BAE Systems, que fez um aporte importante, que nos permitiu contratar o serviço da Zoom, desculpem, novamente, da Síntese, que opera o Zoom também, que viabilizou o evento. Eu gostaria de salientar ainda, eu prometo que eu já estou encerrando, que quando nós nós já assumimos numa situação de pandemia, numa situação bastante delicada, e tanto a pandemia quanto a situação política do país se agravaram, mas a diretoria como um todo, o comitê científico e a comunidade como um todo realmente encarou como um desafio, como um elemento não só positivo, mas necessário que nós fizéssemos esse 11º ENABED, de tal monta que, bem, a ABED ela se consolida como um espaço de reflexão, de refinamento teórico, de refinamento conceitual, de trocas, de interlocução, e de proposições de solução para os desafios, para os problemas que nós vivemos, vemos e refletimos sobre a defesa e sobre a segurança, e que, de forma bastante brilhante, o professor Cepic sintetizou na sua conferência de encerramento. Eu acredito que o ENABED expressa esse compromisso da comunidade científica com a sociedade, com a reflexão e com o avanço da pesquisa, do conhecimento, e em compromisso sempre com a democracia. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, o engajamento de todos vocês, e considero encerrado o nosso 11º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e convido todos os colegas, todas as colegas. Gostaria de convidar para uma festa, mas não será possível. Convido, então, para o 12º ENABED, que esperamos seja em 2022, já num mundo pós-pandêmico. Svatman, posso só fazer uma fala de 1 minuto muito rápida, rapidíssimo? Claro, Dani, por favor. Não, porque também agradecer a sua condução. Eu acho que essa gestão tem muito sucesso pela parcimônia como a gente vai conduzindo tudo. As outras gestões que participei tinham a mesma questão em momentos tão difíceis do país, né? Então, você está falando, agradecer a diretoria toda, então eu tiro um minutinho para dizer também muito obrigada pela tua disposição, pela tua parceria, né? Eu acho que todos aqui, estou me arrogando a falar em nome de todo o resto da diretoria, mas acho que é importante a gente reconhecer que sem esse apoio conjunto e a tua condução, aí a gente não conseguiria, não por falta de capacidade, mas porque o momento se coloca como um momento que a gente precisa refletir todos os dias, todos os passos que a gente dá, né? E não foi diferente na construção desse ENABED e da construção de tudo que a gente fez ao longo desse primeiro ano de gestão, né? Então, era importante frisar isso também.
É um prazer dividir esse espaço contigo e com todos os colegas dessa diretoria aqui e os colegas que formam a ABED. Acho que a gente precisa reconhecer esses momentos, que não são muitos, né? Que a gente está todo mundo junto. Obrigado. Obrigado, Dani, obrigado. Muita generosidade tua. E como eu disse antes, é um prazer trabalhar com vocês, é um prazer trabalhar com a ABED e para a ABED. É algo muito enriquecedor. Tá? A gente ganha alguns cabelos brancos, tá? Mas a gente fica realmente mais rico, mais maduro, mais agudo e realmente mais rico nesse trabalho. Então, gente, muito obrigado. Uma boa sexta-feira, uma boa comemoração, cada um agora nas suas casas. E, novamente, nos vemos, espero que presencialmente, no 12º ENABED. Boa noite, gente. Um grande abraço, bom final de semana. Boa noite, parabéns, gente. Até a próxima.